Desde os primórdios da humanidade, símbolos têm servido como pontes entre o visível e o invisível, entre o que se pode tocar e o que apenas se intui. Entre todos esses símbolos, poucos carregam tanta densidade quanto a cruz e o sangue. A crucificação de Cristo, narrada há 2 milênios, não é apenas um episódio histórico ou religioso, mas um acontecimento que reverbera em múltiplas camadas de sentido. Quando olhamos para esse evento através da lente do hermetismo, descobrimos que cada detalhe, o madeiro, o corpo suspenso, o sangue derramado, a morte e a ressurreição, é parte de um processo alquímico que fala diretamente à consciência humana. A cruz torna-se o eixo cósmico, o laboratório onde forças opostas se encontram. O sangue é a energia vital oferecida como pacto universal. A morte é a dissolução necessária para que a transmutação se realize, e a ressurreição é o rubedo, a consumação da obra, a revelação da plenitude. Este vídeo não busca apenas narrar fatos, mas mergulhar na dimensão simbólica e hermética da crucificação, mostrando como esse drama é também um mapa secreto da consciência, um manual de iluminação interior. Prepare-se para atravessar os portais do símbolo, para enxergar além da superfície, para compreender que a crucificação é mais do que dor. É iniciação, é alquimia, é a chave para a integração do humano com o divino. A cruz como eixo cósmico e laboratório da consciência na crucificação de Cristo, quando observada sob a lente hermética, não pode ser reduzida a um evento histórico de violência e dor. Ela se revela como um drama cósmico, um arquétipo que atravessa culturas e tradições e que se manifesta na geometria da cruz. A cruz não é apenas madeira, não é apenas instrumento de execução, mas um mapa universal. A linha vertical representa a descida do espírito ao mundo material, o eixo que conecta o céu à terra, o infinito ao finito. A linha horizontal simboliza a extensão da experiência humana, o campo das relações, o espaço da matéria e da história. No ponto de interseção, surge o mediador, o homem que se torna ponte entre o divino e o terreno. Cristo, ao ser colocado nesse centro, encarna a função do alquimista supremo, aquele que se oferece como matéria-prima para a transmutação. A cruz, nesse sentido, é o laboratório alquímico em que se inicia a obra maior, a dissolução do ego e a abertura para o infinito. É o espaço onde opostos se encontram, dor e redenção, finitude e eternidade, carne e espírito. O hermetismo lê esse gesto como a inscrição de um arquétipo eterno, onde o ser humano se coloca no centro da geometria sagrada para reconciliar forças que antes estavam em conflito. A cruz torna-se o símbolo da integração, o mapa da consciência que mostra que a iluminação só é possível quando se aceita estar no ponto de tensão entre mundos. Essa leitura amplia a compreensão tradicional e mostra que o sofrimento físico é apenas a superfície de um processo muito mais profundo, onde o corpo humano se torna o palco da reconciliação cósmica. A cruz é o espaço da síntese, o lugar onde o humano se abre para o divino e onde o divino se manifesta no humano. É o ponto de encontro entre o finito e o infinito, entre o tempo e a eternidade, entre a dor e a redenção. É o mapa secreto da consciência, o laboratório da transmutação, o símbolo da integração. Você já refletiu que a cruz pode ser entendida como o mapa secreto da própria consciência humana? O sangue derramado na crucificação não é apenas sinal de dor física, mas a expressão máxima da energia vital oferecida em sacrifício. No hermetismo, o sangue é a matéria-prima animada, portadora de calor, cor e potência, capaz de transmutar realidades. Ao ser vertido, ele simboliza a dissolução do corpo antigo e a preparação para uma nova forma de existência. A cor vermelha anuncia o rubedo, estágio final da alquimia, em que a integração se manifesta como plenitude. O sangue de Cristo, portanto, não é apenas expiação, mas consagração, uma entrega consciente da força vital para que a humanidade possa ser transformada. É o pacto cósmico que une o humano ao divino, a energia que circula entre mundos e abre caminho para a regeneração. O hermetismo vê nesse gesto a confirmação de que a vida não é apenas biológica, mas espiritual, e que a energia vital pode ser oferecida como instrumento de transmutação coletiva. O sangue derramado é a assinatura de um contrato cósmico, um selo que confirma que a obra alquímica não é apenas individual, mas universal. Ele é o fluido que carrega a memória da humanidade, que purifica e que abre a possibilidade de renascimento. Ao ser derramado, o sangue torna-se símbolo da entrega total, da dissolução do ego e da abertura para o infinito. É o momento em que a energia vital se transforma em energia espiritual, em que a matéria se torna espírito, em que o humano se torna divino. O sangue é, portanto, o veículo da transmutação, o fluido que carrega a energia vital e que permite a regeneração. É o símbolo da entrega total, da consagração, da abertura para o infinito. É o pacto cósmico que une o humano ao divino,
que confirma que a obra alquímica não é apenas individual, mas universal. É o fluido que carrega a memória da humanidade, que purifica e que abre a possibilidade de renascimento. Se o sangue é energia vital, o que significa oferecer essa força em favor de toda a humanidade? A morte na cruz não encerra, mas inaugura. No hermetismo, a morte corresponde nigredo, a fase de escurecimento em que o ego se dissolve e a matéria bruta é reduzida ao pó simbólico. Esse processo é necessário para que surja a purificação, a albedo, e depois a rubedo, a consumação da obra. A crucificação é, portanto, um rito iniciático. O abandono, o sofrimento e a entrega total representam a mortificatio, a dissolução das estruturas antigas. A ressurreição, por sua vez, é a confirmação de que a morte não é fim, mas passagem para uma nova ordem espiritual. Cristo torna-se arquétipo da transmutação, modelo de como atravessar a sombra para alcançar a luz. A morte é o portal, a porta estreita que conduz à iluminação. É o momento em que o ego é dissolvido, em que as estruturas antigas são destruídas, em que a matéria é reduzida ao pó simbólico. É o momento em que a consciência se abre para o infinito, em que o humano se torna divino, em que o finito se torna eterno. A morte é, portanto, o rito iniciático que inaugura a nova ordem espiritual, que confirma que a vida não é apenas biológica, mas espiritual, que confirma que a consciência não é apenas individual, mas universal. É o momento em que a obra alquímica se consuma, em que a transmutação se realiza, em que a iluminação se manifesta. A crucificação é o rito iniciático que mostra que a morte não é fim, mas passagem, que mostra que a vida não é apenas biológica, mas espiritual, que mostra que a consciência não é apenas individual, mas universal. É o momento em que a obra alquímica se consuma, em que a transmutação se realiza, em que a iluminação se manifesta. Será que a morte de Cristo pode ser entendida como um convite para nossa própria transformação interior? Quando associamos a crucificação aos estágios alquímicos descritos por Jung, vemos que o drama cristão é também mapa psicológico. A mortificatio e a nigredo correspondem ao sofrimento e à dissolução do ego. A albedo surge como purificação, simbolizada pela água e pelo sangue. A rubedo manifesta-se na ressurreição, a união dos opostos e a revelação do self. Essa sincronicidade mostra que o evento não é apenas histórico, mas arquetípico, fala ao inconsciente coletivo e revela o caminho da individuação. A crucificação torna-se, assim, um tratado vivo de hermetismo, um processo de iluminação que convida cada ser humano a atravessar dor, entrega e renascimento para alcançar plenitude. Jung via na alquimia uma metáfora para o processo de individuação, e a crucificação pode ser lida como o exemplo supremo desse processo. É o momento em que o ego é dissolvido, em que a consciência se abre para o infinito, em que o humano se torna divino. É o momento em que a obra alquímica se consuma, em que a transmutação se realiza, em que a iluminação se manifesta. A crucificação é, portanto, o manual simbólico de iluminação interior, o mapa secreto da consciência, o tratado vivo de hermetismo que convida cada ser humano a atravessar dor, entrega e renascimento para alcançar plenitude. Essa leitura mostra que o sofrimento não é apenas dor, mas processo de transmutação, que a entrega não é apenas sacrifício, mas consagração, que o renascimento não é apenas ressurreição, mas iluminação. É o mapa secreto da consciência, o tratado vivo de hermetismo, o manual simbólico de iluminação interior. Você já percebeu que a crucificação pode ser lida como um manual simbólico de iluminação interior? Ao final desta jornada, percebemos que a crucificação de Cristo, lida hermeticamente, não é apenas um relato de sofrimento, mas um tratado vivo de transmutação. A cruz revela-se como ponto de encontro entre mundos, o espaço onde o humano se abre para o divino. O sangue derramado torna-se energia vital consagrada, fluido que carrega a memória da humanidade e que sela o pacto cósmico de regeneração. A morte, longe de ser fim, é rito iniciático, dissolução do ego e passagem para a iluminação. A ressurreição, por sua vez, é a consumação da obra alquímica, o rubedo que manifesta a união dos opostos e a revelação do self. Jung mostrou que os estágios da alquimia são também estágios da individuação, e a crucificação pode ser lida como o exemplo supremo desse processo. Mortificatio, nigredo, albedo, rubedo. Cada etapa é vivida no corpo e no espírito de Cristo, mas também ressoa como convite para cada um de nós. Este vídeo não é apenas uma reflexão sobre símbolos antigos, mas um chamado para a transformação interior. A crucificação nos ensina que dor pode ser transmutada em sabedoria, que entrega pode se tornar consagração, que morte pode se converter em iluminação. Ao contemplar esse mistério, somos convidados a atravessar nossa própria sombra, a oferecer nossa própria energia vital,
a morrer para o ego e a renascer em consciência plena. A cruz, o sangue e a morte não são apenas elementos de uma narrativa religiosa, mas chaves herméticas que revelam o caminho da integração e da iluminação.